Até a próxima! Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Quitute da Nunes. Hoje eu trago para vocês um modelinho de bolo que não precisa de toupe e fica um charme. Bora pro vídeo? Então, pessoal, essa massa é massa de chocolate, recheio também de brigadeiro. A minha cliente me pediu um bolo para sua mãe e como era um dia de domingo, não tinha como eu fazer topper. Então, eu pensei no que eu iria fazer, né, a decoração para esse bolo ficar um charme e sem tope. Então eu pensei em fazer ele espatulado e algumas rosetas nele. Mas depois eu pensei, se eu fizer todo de roseta, ainda vai ficar um pouco sem graça, sem um topper, né? Então vamos lá. Eu comecei a fazer a minha pré-camada. Normalmente eu faço a pré-camada sempre em bolo de chocolate, por causa, né, eu fico com medo de manchar e já que a minha base ia ser branca, a espatulação ia ser branca. Então eu fiz a minha pré-camada. Pessoal, eu ainda não fiz, né, não gravei ainda o nosso novo quadro podcast, mas vou gravar hoje para tentar postar para vocês amanhã. Estou já com vários vídeos que recebemos dos nossos amigos, né, pelo esse mundo afora. Aqui já vou fazer a minha aplicação do meu chantilly, que no caso foi o chantininho, tá? Eu preferi fazer um chantininho para essa decoração também. Fiz também nesse prato de vidro, tá, pessoal? Esse prato, os meus clientes têm aí até 7 dias para estar entregando. Não se preocupe, porque realmente quando é de vidro, eu faço uma focinha de ficar cobrando a mais. E como sempre, faço a minha aplicação do meu chantilly, começando do meu rodapé até o meu topo, segurando bem para ficar a mesma espessura, a mesma grossura do chantilly. Para os meus clientes não comer um bolo só com chantilly, que tem aqueles memes, né, na internet, que quando vão cortar, exatamente só aparece mais chantilly e o bolo é pequeno. Mas esse bolo meu aí, ele está com 13 centímetros de altura, tá? É o meu bolo de 15 a 20 fatias. Então, comecei a fazer o meu alisamento também no meu topo. Mais uma vez, para vocês que têm aí dificuldade de fazer alisamento na parte de cima, de ficar bem lisinho, é só mesmo você rodar a sua bailarina com a sua mão bem firme, com a sua espátula, tá? Que fica lisinho. Nas minhas gravações, normalmente, a minha câmera não pega a parte de cima desse bolo, mas vou passar a fazer isso para mostrar para vocês que realmente fica lisinho. Nessa decoração, eu fiz a decoração de wave cake, né? Então, eu precisei, né, alisar primeiro esse bolo todo, para depois vir com a minha espátula fazendo a decoração. Vocês podem reparar aí que eu não estou retirando chantilly do meu bolo. Primeiro, eu estou só alisando, sai pouquíssimo chantilly. Então, vocês veem que eu estou cobrindo onde está faltando, né, o chantilly. Mas por quê? Eu não estou ainda apertando a minha espátula para fazer a retirada do chantilly. Então é só você rodar a sua espátula com a bailarina, né? Rodar a bailarina, perdão, e a sua espátula a 90 graus que você vai conseguir alisar o seu bolo. Nesse bolo, eu não tirei as minhas quinas, né, na minha parte de cima. Eu queria que ficasse assim mesmo, imperfeitos, por causa, né, da minha decoração. Então, eu alisei direitinho, fiz a limpeza do meu prato para ficar bem bonitinho, para quando eu vim agora com a minha espátula de fazer o wave cake, primeiro vocês podem perceber
que eu passo bem na parte de baixo, sem levantar a minha espátula. Depois sim, eu venho fazendo um movimento com a espátula para fazer todo o trabalho, né, ficar esse efeito de ondinhas do Wave Cake. Para você que tem dúvidas ainda de como fazer esse tipo de acabamento de espatulação, né, no seu bolo, eu já dei dicas aqui, tem no nosso card. E tô mostrando aqui de perto pra vocês verem que fica perfeito esse trabalho de Wave Cake com essas espátulas que eu faço com pote de sorvete. Que temos também uma live aqui ensinando como fazer as espátulas de pote de sorvete. Eu fiz nesse bolo uma espiral com uma colherzinha dessa de café, então também fica um efeito bem bonito. Poderia estar fazendo espiral também com o pincel de silicone, com a mesma espátula que eu fiz o Wave Cake, mas eu preferi fazer com a colherzinha para dar um acabamento assim de fundura, de ficar uma espiral bem bonito. E depois eu comecei a pensar, o que mais eu vou fazer? Eu estava com a ideia de colocar rosetas nesse bolo. Então, eu comecei ali já a pensar o que eu vou começar a fazer. Primeiro, eu falei assim, vou fazer uma borrifação de um pó. Ele não é nem dourado, tá? Eu fiz uma mistura de perolado, o pó decorativo amarelo gema, tá? Cintilante. E com diluído no pó cereal. Então deu esse resultado aí. Por que eu coloquei o perolado? Para dar uma clareada nesse amarelo gema, que é bem forte, ele fica bem amarelo e não dourado. E com o perolado dá uma quebrada, tá? Você pode ver que no meu potinho, da minha bombinha, ele tá bem clarinho. E pedir a vocês com todo carinho, que ainda não é inscrito no nosso canal, se está vermelhinho aqui embaixo, é só se inscrever, deixar o seu like e comentar aqui embaixo também se estão gostando dos nossos conteúdos. E claro, acionar o sininho de notificação para estar recebendo nossos próximos vídeos. Agora, acabou cortando, tá? Mas eu fiz 3 rosetas de bico 1M em cima, com chantilly branco, que eu tô tentando mostrar aí pra vocês. Vou borrifar com o mesmo pó que eu fiz, né? O borrifamento no meu topo e na minha lateral, pra dar esse charme também nessas rosetas. E depois vou colocar as rosetas brancas. Para quê? Para ficar essa mistura do dourado com o branco, já que o meu rodapé ficou branco e o meu topo do bolo, né, estava aí nessa cor dourada. E assim ficou o meu bolo. Fiz a finalização com bolinhas também brancas para dar aquele charme. Tá aí uma grande pedida para vocês que tem um bolo de urgência e não tem como fazer um tope. Fica charmoso, fica chique e dá para fazer aí para o seu cliente ficar satisfeito. Para dicas para homens, você pode estar fazendo um borrifamento com pó azul. E em vez de fazer rosetas, você pode fazer uns bicos de concha. Fica também um charme, tá, pessoal? Vou deixar aqui o meu grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.